E aí, pessoal, boa tarde. Vamos analisar os jogos de sábado, 17 de setembro de 2022. Mas primeiro, como de costume, vamos conferir a lista de quinta-feira. O Corinthians venceu o Fluminense por 3-0 e está na final da Copa do Brasil. Nesse jogo, eu cheguei a comentar que poderia ser interessante aí para o mercado de gols e bateu o over 2,5, mas dois gols saíram no apagar das luzes já nos acréscimos. E na lista estava o Beck Mônaco contra o Ferencváros e não bateu. A equipe do Mônaco com uma odd abaixo de 1,50 e perdeu em casa para o Ferencváros com gol marcado aos 79 minutos. Também estava na lista o Lei Olympiacos contra o Freiburg e bateu. A equipe do Freiburg venceu a partida por 3-0, já abriu o placar aos 5 minutos, aos 25 fez 2-0 e no início do segundo tempo marcou o terceiro gol. Ainda pela Europa League estava na lista o Beck Bodoglin contra o Zurich e bateu, abriu o placar aos 54 minutos com gol contra, aos 58 fez 2-0 e a equipe do Zurich ainda descontou o placar aos 81 minutos. Saindo da Europa League, vamos para a Europa Conference League. E aqui estava na lista o Lei Fiorentina contra o Başakşehir e bateu. A equipe do Başakşehir venceu a partida por 3-0, abriu o placar aos 57 minutos, aos 71 fez 2-0 e aos 90 marcou o terceiro gol. Também estava na lista o Beck Villarreal contra o Apoel Bicheva e bateu. O Villarreal abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do Apoel até chegou ao empate aos 63, mas aos 67 minutos a equipe do Villarreal marcou o gol da vitória. E para fechar a lista de quinta-feira estava o Beck West Ham contra o Silkeborg e bateu. A equipe do Silkeborg até abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, mas aos 13 minutos a equipe do West Ham empatou, aos 25 virou, aos 38 ampliou e no segundo tempo a equipe do Silkeborg ainda diminuiu o placar para 3-2, mas terminou com a vitória do West. Então a lista de quinta-feira ficou aí com 5 acertos e apenas um erro. A menor odd não bateu. Se bate esse Beck Mônaco, tinha sido mais uma lista gabaritada. Uma lista bem interessante. Vamos agora para os jogos de sábado. Bundesliga, eu não achei nada de muito interessante aqui para o pré-live. Campeonato Brasileiro da Série A tem duas partidas. Avaí contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Avaí nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 4 empates e uma vitória. E a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 10 jogos são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético, vitória do Avaí, vitória do Atlético, empate e vitória do Atlético. Os últimos jogos do Avaí como mandante, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. O Atlético Mineiro, como visitante nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A classificação, o Atlético Mineiro na sétima colocação com 40 pontos e a equipe do Avaí na 18ª colocação com 25 pontos. O Avaí precisa da vitória para deixar o Z4 e a equipe do Atlético Mineiro precisa da vitória para encostar no G4. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 14ª colocação. Em 13 jogos, venceu 5, empatou 4 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o Atlético Mineiro ocupa a segunda colocação. Em 13 jogos, são 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Mineiro fora de casa com uma odd média de 1,72. Eu vou colocar na lista o Beck Atlético Mineiro, mas aqui eu não acredito que vai ser um Beck muito fácil não. Botafogo contra o Coritiba. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. As duas equipes não estão bem. O Botafogo nos últimos 10 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E a equipe do Coritiba nos últimos 10 jogos venceu 3 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles, vitória do Coritiba, vitória do Botafogo, vitória do Botafogo, vitória do Botafogo e empate. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Botafogo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. E a equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos como visitante são 5 derrotas. A classificação, a equipe do Botafogo ocupando a 12ª colocação com 31 pontos e a equipe do Coritiba na 16ª colocação com 28 pontos. Jogando em casa, a equipe do Botafogo ocupa a 19ª colocação
Em 13 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 6. Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 12 jogos, são 2 empates e 10 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Botafogo com uma odd média de 1,77. Aqui vai ser um jogo bem complicado. O Botafogo é um péssimo mandante e a equipe do Coritiba como visitante é pior ainda, mas eu vou colocar na lista o Beck Botafogo. Campeonato Brasileiro da Série B eu vou deixar fora, são jogos mais para o ao vivo. Premiership também vou deixar fora. La Liga, aqui também eu não achei nada de muito interessante para o pré-live. O Barcelona tem odd muito baixa. O Bilbao jogando em casa também com odd muito baixa. Ligue ontem 2 partidas, mas eu vou ficar fora. Premier League, Wolverhampton contra o Manchester City. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Wolverhampton nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Manchester City nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do City, vitória do City, vitória do City, vitória do City e vitória do City. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Wolverhampton venceu 2 e empatou 3. Jogando fora de casa, a equipe do Manchester City nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. A classificação, essa é apenas a 7ª rodada ainda. A equipe do Manchester City na segunda colocação com 14 pontos, são 4 vitórias e 2 empates. E a equipe do Wolverhampton na 14ª colocação com 6 pontos. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Manchester City com uma odd média de 1,33 é uma odd baixa. A equipe do City jogando fora de casa é uma equipe mais qualificada, mas tem que levar em consideração que nessa temporada a equipe do Manchester City já tem 2 empates como visitante. Eu vou colocar na lista o Beck Manchester City, eu acredito aqui na vitória, mas não acredito que vai ter vida fácil nessa partida não. Ainda pela Premier League, vamos para o jogo do Tottenham contra o Leicester. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Leicester nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Tottenham, vitória do Tottenham, vitória do Tottenham, vitória do Leicester e vitória do Tottenham. Os últimos jogos do Tottenham como mandante, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Leicester, nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A classificação, a equipe do Tottenham na 3ª colocação com 14 pontos. E a equipe do Leicester na 20ª colocação com apenas 1 ponto. É a única equipe que ainda não venceu no campeonato. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Tottenham com uma odd média de 1,50, eu vou colocar na lista o Beck Tottenham. Série A eu vou deixar fora. O Eredivisie também vou deixar fora. Portugal, aqui eu vou pegar apenas o jogo do Boa Vista contra o Sporting. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Boa Vista nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Sporting nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Os últimos 5 jogos entre eles, o Sporting venceu todos. Jogando em casa, a equipe do Boa Vista nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Sporting venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A classificação, a equipe do Boa Vista na 4ª colocação com 12 pontos e a equipe do Sporting na 7ª colocação com 10 pontos. As odds, a equipe do Sporting com uma odd média de 1,48. Eu vou colocar na lista também o Beck Sporting. E pelo campeonato turco, vamos pegar apenas o jogo do Istanbulspor contra o Besiktas. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Istanbulspor nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Besiktas nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Besiktas, empate, vitória do Besiktas, vitória do Istanbulspor e empate. Os últimos jogos do Istanbulspor como mandante, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. E a equipe do Besiktas fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A equipe do Besiktas na 4ª colocação com 13 pontos. E a equipe do Istanbulspor na 16ª colocação com apenas 4 pontos.
Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Besiktas jogando fora de casa com uma odd média de 1,56. Eu vou colocar na lista o Beck Besiktas. Então a lista de sábado ficou com Beck Atlético Mineiro, Beck Botafogo, Beck Manchester City, Beck Tottenham, Beck Sporting e Beck Besiktas. Se vocês concordam comigo, deixem nos comentários. Se não concordam, deixem nos comentários também. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, pode deixar o dislike, não tem problema. E eu vou ficando por aqui.